Brasil fecha o ano com efetivo de 360 mil militares e 1,44 bilhões em exportação de produtos de defesa. Segundo dados do Ministério da Defesa, o país termina 2023 com 360 mil militares em suas forças armadas, entre profissionais de carreira e temporários. Exportações de produtos de defesa cresceram 122%. Em caso de conflito, é possível mobilizar cerca de 58 milhões de cidadãos que estão cadastrados no banco de dados do Serviço Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização, afirma a revista Veja. Ao longo do ano, 85 mil jovens foram selecionados para o serviço militar em uma lista de 1,5 milhão de inscritos. O Ministério da Defesa entregou ao presidente Luiz Inácio o primeiro exemplo da revista A Defesa, que apresenta o balanço das atividades realizadas pela pasta neste ano. A publicação destacou os esforços na repatriação de brasileiros da faixa de Gaza e a Operação Ágata, que visa proteger as fronteiras do Brasil, e a apreensão de 328 milhões de drogas e materiais ilícitos durante as ações, assim como a soma de 1,44 bilhão em exportação de produtos de defesa, valor 122% maior que o registrado no ano anterior. As Forças Armadas somam esforço ao desenvolvimento do país, gerando oportunidades e esperança. Esses são significativos passos que representam a relevância dada pelo Governo Federal ao Desenvolvimento Nacional, disse José Múcio, ministro da Defesa. O Brasil é o quinto maior país do mundo e necessita de forte garantia de defesa militar, conforme previsto no artigo 142 da Constituição Federal. África 2023. Do rompimento do Níger com a França a novos países do BRICS. Veja os principais pontos. O continente africano está passando por transformações significativas em 2023, refletindo uma dinâmica global de mudanças rápidas nas relações internacionais. Em entrevista ao podcast Mandioca, da Discutindo Brasil, especialistas comentaram e explicaram, em conversa com o jornalista Melina Sade e Marcelo Castilho, alguns dos principais eventos envolvendo a África neste ano. Lucas Ghisoni, doutorando em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC, destacou o impacto do rompimento do Níger com a França como um dos eventos mais marcantes de 2023 para o continente. Ghisoni, ao abordar a questão, contextualizou o rompimento à luz do neocolonialismo, uma dinâmica que persiste mesmo após a descolonização formal. Ele explicou que o neocolonialismo representa um recuo do colonialismo para uma relação que não é de dominação formal, mas que mantém a exploração econômica das antigas potências colonizadoras sobre as nações africanas. Eu acho que esse rompimento é sim um marco. A gente fala muito utilizando a categoria do neocolonialismo, que é uma categoria apunhada por Kwame Nkrumah, que foi o primeiro presidente de Gana, exatamente para descrever a situação em que, após a descolonização, a independência e a libertação nacional dos países africanos, aquela relação de tipo colonial, uma relação similar a que tinha na época de colonização, ela é realizada pelas antigas potências colonizadoras através de amarras um pouco mais soltas, sem relação colonial propriamente dita, mas que consegue manter o seu objetivo de manter a exploração dos povos africanos das outras nações colonizadas, destacou Ghisoni. O Níger, situado na África Ocidental, desempenha um papel crucial nesse cenário desde a descolonização na década de 1960, o recente rompimento com sua antiga metrópole, embora incerto em suas consequências futuras, sinaliza um movimento tendente ao afastamento dessa relação neocolonial. Quando questionado sobre o impacto econômico para a França, notadamente em relação ao urânio, Ghisoni observou que a França, enquanto país imperialista, possui estratégias de resguardo para seu abastecimento de recursos naturais. O urânio, vital para a matriz nuclear francesa, é adquirido de diversos fornecedores, sendo o Níger o terceiro na lista. Entretanto, ele ressaltou que a França buscará diversificar suas fontes para garantir sua segurança energética, mencionando países como Cazaquistão, Uzbequistão, Austrália, Namíbia, Canadá e Brasil. O urânio é muito importante porque a França tem 56 reatores em funcionamento em 18 centrais nucleares e grande parte da energia francesa é a partir da matriz nuclear. Então ela nos anos 2000 parou de produzir no próprio território francês e o urânio vem se abastecendo a partir de vários fornecedores, pontuou. Apesar do rompimento, Ghisoni destacou que a França possui reservas estratégicas significativas de urânio, o que reduz a probabilidade de enfrentar uma crise iminente no fornecimento. A comunidade internacional agora observa atentamente os desdobramentos dessa situação, aguardando para ver como os eventos subsequentes mudarão não apenas o relacionamento entre o Níger e a França, mas também o papel mais amplo do continente africano no cenário global em constante transformação. Implicações geopolíticas e a complexa dinâmica entre Norte e Sul. Ghisoni salientou que o rompimento do Níger com a França representa mais do que uma simples mudança nas relações neocoloniais,
Ele enfatizou que esse acontecimento é crucial para a afirmação da soberania do Níger sobre seus recursos naturais, desafiando a persistência do neocolonialismo que caracterizou a relação entre as ex-colônias africanas e as potências colonizadoras. A abordar as imagens que mostram pessoas com bandeiras da Rússia após a intervenção militar no Níger, Bison refutou a ideia de uma disputa direta entre o Ocidente e a Rússia, destacando a importância de inverter o foco para a perspectiva norte-sul ou centro-periferia. Ele ressaltou que a Rússia, apesar de ser por vezes considerada uma nação do Oriente, também é afetada por agressões imperialistas, posicionando-a como um país do Sul. A Rússia, nesse contexto, aparece como um aliado importante, assim como a China também, dos povos que buscam se desvencilhar da opressão neocolonial e do imperialismo, explicou. A presença de bandeiras da Rússia durante manifestações no Níger, segundo Bison, é uma expressão do nacionalismo nigerino e da busca pela soberania nacional. Ele destacou que, nesse contexto, a Rússia e a China são percebidos como parceiros capazes de oferecer alternativas às tradicionais relações unipolares com o Ocidente. A situação no Níger continua a evoluir. Segundo o analista, as consequências geopolíticas desse rompimento estão longe de serem totalmente compreendidas. A complexa dança entre soberania nacional e interesses geopolíticos e a luta contra o neocolonialismo permanece como um tema central da dinâmica africana global. Desafio e perspectiva para o continente africano. A professora Patrícia Teixeira, especialista em História da África, após uma perspectiva crítica sobre o panorama atual do continente africano, ela expressou preocupações significativas sobre as condições vividas por diversas nações africanas, sublinhando que não foi um bom ano para o continente. Um dos principais pontos abordados pela professora foi a persistência de conflitos militares e tragédias humanitárias, com destaque para a situação em Moçambique, especialmente na região norte do país, onde o conflito em Cabo Delgado continua. Teixeira desafiou a narrativa interna que rotula a crise como um mero conflito religioso regional, revelando que a verdadeira motivação é a exploração de recursos naturais por multinacionais. O que perpassa esse conflito é a questão das multinacionais que estão explorando o ouro, o rubi e o gás natural. Então, infelizmente, até um comentário que se faz na área de estudos africanos é que quando se descobre riquezas na África, coitado do povo que mora sob, em cima ou ao lado dessas riquezas, detalhou. A pesquisadora ressaltou a natureza predatória das relações com a África, intensificada no contexto pós-Covid-19, e mencionou a visão do Papa Francisco de uma terceira guerra mundial aos pedaços, ao observar os conflitos que assolam o continente. Além disso, a professora destacou a continuidade dos conflitos no Congo e na República Centro-Africana, lamentando o total silenciamento ou superficialidade na cobertura das tragédias humanitárias. Quando observamos cada conflito que acontece na África e no mundo hoje, ele, para o olhar do Papa Francisco, é uma terceira guerra mundial que se desenha de forma muito trágica, obviamente, nos espaços onde ela ocorre. A continuidade dos conflitos no Congo e na República Centro-Africana, com o aumento cada vez mais da tragédia humanitária, é pior do total silenciamento ou de uma visão muito superficial desse conflito, porque infelizmente foram banalizados, sublinha. Ao ser questionado sobre a cobertura midiática da crise na África, a professora Teixeira apontou duas questões críticas. Primeiramente, ela discutiu a existência de uma fórmula narrativa caracterizada pelo afropessimismo, que enxerga o continente africano como fadado ao fracasso, perpetuando estereótipos prejudiciais. Em segundo lugar, ela expressou preocupações com a falta de mobilização do Ocidente diante das crises africanas, constatando com a atenção dedicada a outros conflitos globais. A ideia do afropessimismo, ou seja, o continente africano é um continente fadado ao fracasso, porque a humanidade que ali vive não tem condições de fazer um pleno desenvolvimento. Então, diante disso, que esse continente tem de riqueza natural ainda é visto. A relação com essas riquezas ainda é vista numa perspectiva, infelizmente, colonial mesmo, a repulsa. A África e BRICS, ao abordar a entrada de um dos países africanos no BRICS, hoje composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a professora Patrícia Teixeira reconheceu que, embora haja desafios econômicos significativos, especialmente considerando a busca por liderança continental, a participação desses países no bloco poderia oferecer oportunidades para abordar questões cruciais como desigualdade social, corrupção e exploração brutal por empresas internacionais. Acredito que isso possa ser importante porque são países, a despeito de toda a questão econômica, de querer também ter liderança continental, são países também que podem pontuar os problemas graves de descarte de população e de relações brutais de exploração que essas empresas internacionais têm. Países que têm sistema de governo com muitos casos de corrupção e desvio de uma forte desigualdade social. Ela expressou a esperança de que países como Brasil, Rússia, China e os novos membros africanos do BRICS possam compreender a importância de uma liderança continental que promova um crescimento econômico mais equitativo e desenvolvimento social. Porque ao fazer isso, todos lucram, todos crescem. Isso é a esperança, ressaltou a professora Teixeira. A conversa voltou à ideia inicial de que não foi um grande ano para o continente africano, mas a professora Teixeira enfatizou que, mesmo diante dos desafios, há potenciais agentes modificadores positivos. Ela apontou a possibilidade de a Rússia, China e Brasil desempenharem papéis significativos na transformação positiva da situação africana, desde
que haja comprometimento real em abordar as questões fundamentais que afligem o continente. No contexto do BRICS, a professora destacou que esses países podem se tornar catalisadores para uma mudança positiva, especialmente se adotar políticas que visem um desenvolvimento econômico mais inclusivo e sustentável. Os especialistas concordam no fato de o caminho a ser percorrido ainda ser incerto, mas a discussão revela um otimismo cauteloso diante das complexidades e desafios que se apresentam. Mídia. Dólar corre o risco de perder domínio no mercado internacional de petróleo. Com o uso cada vez maior de moedas nacionais nas transações do setor de energia, o dólar dos Estados Unidos vai perdendo seu domínio no comércio global e seu peso no mercado, apontou uma análise publicada pelo The Wall Street Journal nesta sexta-feira, 29 de 12 de 2023. Conforme a publicação, a mudança foi impulsionada após o início da operação militar especial na Rússia, com as diversas sanções promovidas pelo Ocidente contra Moscou. Diante disso, os países passaram a rever a dependência do dólar, que chegou a ser considerado uma moeda segura e distante de questões ideológicas. O motivo foi justamente o temor de que os Estados Unidos façam o mesmo com outros países. É o caso do comércio de petróleo da Rússia, que passou a usar moedas como rublo, o ian e rúpia nas transações com a China e a Índia. O dólar dos Estados Unidos enfrenta concorrência nos mercados de commodities. Disse ao jornal Natasha Kaneva, chefe de estratégia global do Commodities do banco JP Morgan, e de acordo com seus dados, a proporção de petróleo mundial comprado e vendido em moedas alternativas aumentou para cerca de 20%. O estabelecimento de limites de preço para a venda de petróleo russo, com o objetivo de privar o país de suas receitas com o combustível, levou Moscou a desenvolver canais financeiros alternativos. O efeito foi o contrário do esperado pelo Ocidente, aumento nas vendas em outras moedas. A ideia de pagar em moeda nacional ainda despertou o interesse de outros países como a China e Irã, além de Brasil, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, que recentemente criaram medidas para comercializar petróleo e outros combustíveis sem o uso do dólar. A partir do próximo ano, os países se tornam parceiros do BRICS. Os Emirados Árabes Unidos, que são aliados tradicionais dos norte-americanos no Oriente Médio, e a Índia assinaram um acordo para realizar o comércio em suas próprias moedas, enquanto o Brasil e a China concluíram seus primeiros acordos de commodities em moedas locais nos últimos meses. O controle da moeda mais importante ajudou os Estados Unidos a agirem como um guardião global, já que as ameaças de exclusão do sistema financeiro baseado no dólar tiveram um peso significativo. Se o domínio do dólar enfraquecesse, essa autoridade poderia ser afetada, explicou o Wall Street Journal. Menor efeito de sanções encabeçado pelos Estados Unidos. Apesar disso, especialistas apontam que o processo de desdolarização levará algum tempo. No entanto, se a rejeição ao dólar no comércio continuar crescendo mesmo em menor escala, isso poderia significar que as sanções dos Estados Unidos e a ameaça de exclusão dos sistemas baseados no dólar teriam menos efeito, afirmou William Jadson, economista, chefe de mercados emergentes de capital Economist, empresa de pesquisa econômica. Rússia vai intensificar a exportação de veículos blindados Typhoon em 2024. A fabricante de veículos blindados russos, Remdiesel JSC, vai aumentar sua presença no mercado externo em 2024, com promoção de carros blindados da família Typhoon. Devido ao aumento da demanda por esses equipamentos no exterior, informou a empresa. As principais exposições estrangeiras de novos modelos Typhoon no próximo ano serão a World Defense Show em fevereiro na Arábia Saudita e a Defense Expo 2024 em março na Índia. Espera-se que o carro blindado Titan, que atende às tarefas das unidades das forças especiais, sejam apresentados no Salão Saudita e o Phoenix seja apresentado no Salão Indiano. Os Typhoon devem ser apresentados ainda em exposições no Vietnã e em showrooms de armas dos países da comunidade dos Estados Independentes, que inclui Armênia, Belarus, Cazaquistão, Rússia, Moldávia, Kirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão, Geórgia e Azerbaijão. Estamos em cooperação com a Rosobronexport, estatal responsável pela exportação e importação de produtos de defesa, que apoia totalmente a nossa iniciativa de aumentar a componente de exportação. Essa decisão não é acidental, deve ser aumento significativo do interesse de parceiros estrangeiros. Hoje, a demanda de clientes estrangeiros supera a possível oferta da Remdiesel, enfatizou a empresa. Reino Unido demonstra visão colonialista após enviar navio de guerra a Esequibo, diz especialista. A Venezuela e a Guiana acordaram a manutenção de relações pacíficas em meio à disputa sobre a região de Esequibo, mas o envio de um navio de guerra britânico poderia complicar a situação. Em 14 de dezembro, os presidentes da Venezuela e da Guiana concordaram em resolver pacificamente a disputa territorial.
sobre a região de Esequibo, um território de 159 mil quilômetros quadrados, de acordo com o direito internacional. Em uma reunião do mais alto nível em São Vicente e Granadinas, Georgetown e Caracas concordaram em vários pontos, incluindo o fato de que não ameaçarão nem usarão a força um contra o outro em nenhuma circunstância, incluindo aquelas decorrentes de qualquer disputa entre os dois estados. Eles também concordaram que qualquer disputa entre os dois estados será resolvida de acordo com o direito internacional, incluindo o Acordo de Genebra de 17 de fevereiro de 1966. No entanto, as tensões estão novamente subindo depois que o Reino Unido anunciou o envio de um navio de patrulha para a costa do Esequibo. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, considerou o passo uma ameaça militar de Londres e ordenou uma ação defensiva para a quinta-feira, 28 de 2 de 2023, com a ativação de manobras conjuntas das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas na costa do território em disputa. O que a presença do navio britânico demonstra é que o Reino Unido mantém uma visão colonialista, cujo interesse é proteger seus interesses econômicos resultantes do investimento em poços de petróleo na Guiana ou nas áreas de fronteira com a Venezuela, explicou Orlando Romero Huntington, um jornalista e analista venezuelano. A presença britânica viola todos os tratados e acordos que têm sido referidos pelos dois presidentes sul-americanos e demonstra que os interesses do Reino Unido não levam em conta as decisões regionais e locais dos países em conflito, apontou. Para o Reino Unido, as conversações, o diálogo e os processos diplomáticos que ocorrem entre os dois países não são sua prioridade, que é defender seus interesses econômicos, violando precisamente esses acordos, acusou Hamilton. China aumentará ações militares com ilhas disputadas com o Japão. Xi Jinping critica a intimidação do Ocidente. O presidente chinês Xi Jinping instruiu a sua guarda costeira a fortalecer suas atividades para afirmar soberania sobre as ilhas no leste da China, informou a agência de notícias japonesa Kyodo neste sábado, 30 de 12 de 2023. Pequim planeja manter seus navios perto das ilhas chamadas de Senkaku, no Japão, e Jiaoyu, na China, por 365 dias em 2024, segundo a mídia. As ilhas são controladas por Tóquio, mas também reivindicadas pelos chineses. O líder chinês comentou sobre uma disputa bilateral sobre as ilhas na sexta-feira, dizendo: só podemos avançar, não retroceder, nunca deixaremos que seja tomada nenhum milímetro do nosso território, afirmou Xi Jinping. 14 de dezembro, o número anual de dias em que os navios chineses foram avistados perto das ilhas pelo Japão ultrapassou o recorde anterior de 336 vezes relatado em 2022. A disputa sobre as Jiaoyu tem sido uma fonte de atrito de longa data entre os dois vizinhos asiáticos. Desde que o Japão colocou as ilhas sob seu controle estatal em setembro de 2012, os navios da guarda costeira chinesas rondaram repetidamente as águas japonesas perto dela. Xi Jinping também fez declarações sobre a política externa do país e disse a seus embaixadores reunidos na capital chinesa na sexta-feira, 29 de 12 de 2023, que forjem um exército diplomático de ferro, revivendo a retórica abrasiva do lobo guerreiro, propagada por alguns diplomatas como um sinal da política externa cada vez mais assertiva da China. O líder também mencionou a intimidação e a hegemonia do Ocidente, instando diplomatas e funcionários a levar adiante nosso espírito de luta, segundo a agência Reuters. O presidente enfatizou a necessidade de Pequim aumentar a sua influência internacional para combater o que ele acredita serem as tentativas do Ocidente de conter e suprimir a China, repetindo a palavra luta 5 vezes. Ouse ser bom na luta e tornar-se defensor do interesse nacional. É necessário assegurar resolutamente os interesses da soberania nacional, segurança e desenvolvimento, com uma postura de prontidão e uma vontade firme para desafiar poderes fortes, afirmou. Drone Wars. Como a Rússia venceu a guerra tecnológica contra o Ocidente na Ucrânia? Pergunta. No ano de 2023, muitos no Ocidente esperavam que a contraofensiva ucraniana fosse concluída de forma bem-sucedida. Ocorreu justamente o contrário. Não somente Kiev mostrou-se incapaz de mudar o curso do conflito, como a Rússia implementou avanços tecnológicos significativos, sobretudo envolvendo o uso de drones. Ainda assim, os Estados Unidos continuam insistindo em sucessivos pacotes de ajuda financeira e militar à Ucrânia, ao passo que algumas vozes, tanto da União Europeia como em Washington, já começou a se questionar se não seria a hora de iniciar negociações de paz com Moscou. Isso porque a Rússia conseguiu resistir de forma eficiente aos ataques da contraofensiva ucraniana em praticamente toda a sua linha de defesa, frustrando assim as expectativas do Ocidente sobre as reais capacidades do exército ucraniano. De todo modo, é pouco provável que a Ucrânia fique completamente sem ajuda durante o próximo ano. No entanto, uma coisa é certa: a pressão sobre Zelensky aumentará significativamente com o passar do tempo.
tanto doméstica quanto externamente, dado que o herói do Ocidente, protetor das democracias, não foi capaz de apresentar vitórias significativas no campo de batalha. Obviamente, uma enorme quantidade de dinheiro já foi investido na Ucrânia no âmbito desse projeto ocidental de enfraquecer a Rússia no espaço pós-soviético, e esse dinheiro precisará voltar para os bolsos dos investidores de alguma forma. Não se trata de um projeto filantrópico, mas sim de boa e velha busca de lucros por parte dos atores poderosos da indústria armamentista, especialmente americana, que usa o conflito da Ucrânia como uma forma de fechar contratos altamente vantajosos com o governo estadunidense. Ao mesmo tempo, como derrotar a Rússia no campo de batalha é tarefa, para dizer o mínimo improvável. Continuar insistindo nisso apenas faz com que o conflito, que já dura quase 2 anos, prolongue-se por tempo indeterminado. Seja como for, uma coisa é certa, a experiência desta guerra proxy do Ocidente contra Moscou mostrou que o exército russo pode muito bem manter a defesa de seus territórios e simultaneamente inovar tecnologicamente em vários segmentos. Do ponto de vista militar, por exemplo, o conflito adquiriu o caráter de uma verdadeira guerra de drones de ambos os lados. Tais dispositivos se mostravam capazes de atingir vários soldados e equipamentos de uma vez, além de servirem como teste de monitoramento de posição no adversário em campo. Hoje, munições explosivas podem ser acopladas a drones diretamente utilizados contra o inimigo na linha de frente ou na retaguarda. A Rússia, no âmbito da tecnologia de drones, avançou significativamente desde meados de 2022. O exército russo vem utilizando drones de alto impacto, os chamados drones kamikaze, controlados por um operador em primeira pessoa para destruir equipamentos pesados como tanques e até mesmo pequenos agrupamentos de soldados. Atualmente, os russos vêm produzindo esses drones em grande escala, utilizando-se magistralmente como explosivos na forma de projéteis. Tais drones, aliás, são capazes de localizar alvos atrás das linhas inimigas também no período noturno, que é extremamente importante do ponto de vista militar. Afinal, o exército russo tem aproveitado a noite justamente para atingir por meio de drones unidades ucranianas em deslocamento na linha de frente para a retaguarda e vice-versa, além de abater tanques e outros equipamentos blindados fornecidos da Ucrânia pelo Ocidente. Os russos, além do mais, também têm feito uso de drones do tipo Geren para atacar forças, aeródromos e infraestrutura críticas dos ucranianos em diversas partes do campo de batalha e retaguarda, prejudicando assim a iniciativa do adversário. A Rússia não bastante avançou em forma significativa no que se refere à guerra radioeletrônica, que se baseia na emissão de ondas eletromagnéticas de sinais que atrapalham o controle de drones pelo lado ucraniano. Como resultado, a tentativa de reconhecimento inimigo das posições russas por meio de drones tornou-se muito mais complicado do que antes. No exército russo, equipamentos militares para o combate radioeletrônico geram verdadeiras cúpulas de proteção para a linha de frente capazes de cobrir diversos destacamentos do apoio e equipamentos vitais. Logo, assim que um drone ucraniano, seja de reconhecimento, seja de ataque, voe para dentro desta cúpula, ele perde completamente o controle, deixando ir embora sua utilidade e função. Por certo, embora as forças armadas ucranianas tenham se modernizado desde o início do conflito, quanto ao uso de drones para a obtenção de objetivos militares, hoje elas enfrentam um adversário tecnologicamente mais poderoso, mais preparado e que, ainda por cima, joga a favor do tempo. Outro fator importante a se levar em consideração é de que a Rússia depende fundamentalmente de si mesma e de sua própria produção doméstica no âmbito do conflito, o que não é o caso da Ucrânia. Se a ajuda militar e financeira ocidental a Kiev minguar de vez, mingua também o seu esforço de guerra e com ela qualquer esperança de que os ucranianos possam obter alguma vitória significativa que seja. Para além de tudo isso, em termos logísticos, as áreas que a Ucrânia tem tentado conquistar da Rússia apresentam desafios evidentes do ponto de vista militar. Trata de regiões, muitas delas rodeadas de florestas ou até então de áreas urbanas bastante densas, o que por si só dificulta o trabalho de operações ofensivas. Nos grandes descampados, por sua vez, pequenos destacamentos de soldados ucranianos e seus tanques se tornam alvos fáceis para a artilharia russa e para seus drones kamikaze. Elementos que, conforme já mencionamos, vêm sendo utilizados de forma bastante eficiente pela Rússia, especialmente em 2023. Em 2024, a Ucrânia contará ainda com dificuldades em reunir reservas suficientes para suas próprias operações ofensivas, que já em 2023 demonstraram sinais claros de esgotamento. Se a situação continuar do jeito que está, restará a Zelensky, mesmo que a contragosto, retomar a possibilidade de negociação de um acordo de paz com os russos. Se o fizer, ele estará salvando milhares de vidas ucranianas. Afinal, o Ocidente não se importa com essas vidas, pelo contrário, para Washington e algumas capitais europeias, tudo e todos são descartáveis, se for para enfraquecer a Rússia no espaço pós-soviético. Em 2023 mostrou que esse projeto falhou. A Rússia não só terminará mais forte, como também vitoriosa nessa guerra tecnológica contra o Ocidente na Ucrânia. Os Estados Unidos esgotam possibilidades financeiras para a Ucrânia e perspectivas para 2024 são incertas.
Os Estados Unidos esgotaram as possibilidades financeiras de ajuda militar à Ucrânia e o governo do presidente Joe Biden enfrenta a resistência do Congresso ao fornecimento de recursos adicionais. Especialistas ouvidos pela Sputnik apontaram que as perspectivas para 2024 são incertas e vão depender da capacidade de articulação do democrata. Na última semana, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos alertou que os fundos para fornecer ajuda à Ucrânia acabam efetivamente amanhã, 30 de 2 de 2023. A última ajuda militar anunciada de 250 milhões foi chamada de pacote final para 2023. Para o envio de recursos adicionais é necessário uma nova aprovação pelo Congresso, que já rejeitou o pacote solicitado pela Casa Branca para a área de defesa de 106 bilhões, sendo mais de 60 bilhões reservados para o governo de Zelensky. Desde fevereiro de 2022, quando foi iniciada a Operação Militar Especial Russa na Ucrânia, os Estados Unidos já enviaram mais de 100 bilhões em recursos. Muitos dos questionamentos ao contínuo repasse têm como causa as diversas linhas de corrupção na gestão ucraniana e a falta de transparência dos gastos. Entre os republicanos, que são maioria na Câmara dos Representantes, esses questionamentos são abundantes por conta de questões internas. O principal tem a ver com o pedido de mais recursos para a fronteira com o México, como contrapartida à aprovação do financiamento ucraniano. Desde o início do ano, quase 3 milhões de migrantes ilegais já cruzaram os limites mexicanos em direção aos Estados Unidos. Perspectivas são incertas. O consultor político Bryce Green afirmou que a questão da ajuda à Ucrânia está em um momento estranho. A classe política americana, representada por ambos os partidos, em sua maioria apoia a Ucrânia, pelo menos retoricamente. Mas os republicanos no Congresso estão atrasando a alocação da maioria dos pacotes de ajuda com base no fato de que desejam mais dinheiro para militarização adicional na fronteira sul do país, comenta. Segundo o especialista, embora tal justificativa possa ser sincera, ela é inoportuna, considerando que a realidade da situação com a Ucrânia mostra que os objetivos iniciais da guerra, resistir à Rússia, são praticamente inatingíveis. Green também destaca a crescente preocupação sobre como os Estados Unidos estão se dividindo entre o apoio à Ucrânia, a escalada com a China e agora o conflito na Palestina. O último, na opinião do ex-conselheiro da Comissão Presidencial Russo-Americana, James Gardner, é a principal razão para a desaceleração do fornecimento de apoio à Ucrânia. Não tenho certeza de que isso tem a ver com a política interna, mas provavelmente o fator decisivo é a guerra em Gaza. Se ela se expandir, isso já aconteceu no Mar Vermelho, a Ucrânia simplesmente terá que procurar financiamento em outro lugar, disse. Em sua avaliação, nada é tão caro para o Congresso quanto Israel. O Congresso entrou em recesso e só voltará ao trabalho após o início do novo ano, em 8 de janeiro. Enquanto isso, Brian Green adverte que, dada a situação atual, a configuração política em Washington em relação à Ucrânia pode mudar significativamente com o retorno dos parlamentares. No que diz respeito a 2024, à medida que se torna mais evidente que o apoio americano à Ucrânia não trouxe os resultados desejados, isso pode se tornar uma arma ainda mais eficaz que Donald Trump e outros oponentes usarão contra Biden, aponta o analista americano. Os Estados Unidos e seus aliados europeus buscam outras opções de financiamento para a Ucrânia, incluindo a possibilidade de confiscar ativos russos congelados no valor de 300 bilhões. A Rússia já afirmou que a medida terá consequências. Moscou já alertou diversas vezes aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre as entregas de armas à Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que qualquer carga que contenha armas se tornará um alvo legítimo do país e que a entidade está brincando com fogo. Os russos enfatizaram ainda que o fornecimento de armas pelo Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo. Lavrov também afirmou que os Estados Unidos e a OTAN estão envolvidos diretamente no conflito, não apenas fornecendo armas, mas treinando pessoal nos territórios do Reino Unido, da Alemanha, da Itália e de outros países. Estados Unidos aprovam venda de projéteis avaliado em 147,5 milhões a Israel, diz o Pentágono. Aval para que a negociação possa acontecer foi dada pelo secretário de Estado Anthony Blinken. Segundo o comunicado, o Congresso foi notificado sobre a possibilidade do negócio. O governo Biden aprovou uma eventual venda militar de projéteis M107 de 105 mm e equipamentos relacionados, avaliado em 147,5 milhões a Israel, disse a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa ligada ao Departamento de Defesa norte-americano. O secretário de Estado aprovou uma possível venda militar ao governo de Israel. A agência entregou hoje a certificação necessária, notificando o Congresso dessa possível venda, afirmou a pasta de comunicado. Os Estados Unidos vêm sendo criticados pelo apoio a Israel. O presidente Joe Biden sofre desgastes à frente do executivo ao apoiar os ataques afastigados que culminaram até o momento na morte de mais de 21,4 mil palestinos. Recentemente, uma pesquisa apontou que quase metade dos norte-americanos apoiam a abertura de um processo de impeachment contra o mandatário suspeito de corrupção.
A escolha por apoiar Israel vai prejudicar os Estados Unidos no longo prazo, disse o jornalista Caleb Maupin. Além do apoio direto, o favorecimento norte-americano a Tel Aviv tem entrado em jogo no Conselho de Segurança das Nações Unidas pela inflexibilidade de Washington diante de decisões que possam amarrar as mãos de Israel, afirmou o jornalista. Reino Unido e Estados Unidos estão por trás de ataque terrorista em Belgorod, denuncia o Ministério das Relações Exteriores russo. Por trás do ataque terrorista na cidade russa de Belgorod está o Reino Unido, que, em coordenação com os Estados Unidos, incita o regime de Kiev a ações terroristas, disse a Sputnik, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Nas palavras de Maria Zakharova, Londres proibiu o regime de Kiev de negociar com o lado russo, apostando na vitória no campo de batalha, como declarara recentemente a representante do governo ucraniano. Na ausência da menor possibilidade de melhorar a situação deplorável das Forças Armadas ucranianas no terreno, os anglo-saxões recorreram a táticas de levar a cabo ataques terroristas contra civis, sublinhou. A representante oficial acrescentou que os Estados Unidos que os estados da União Europeia também são responsáveis pelo ataque, pois continuam a fornecer armas aos terroristas de Kiev que usam, entre outras coisas, munições cluster contra a população civil. Kiev mostra as suas vísceras nazis desumanas, que é um crime cínico e sangrento. Todos os organizadores do ataque a Belgorod serão inevitavelmente punidos, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O silêncio face ao bombardeamento ucraniano de Belgorod equivaleria a apoiar e instigar os atos sangrentos de Kiev, declarou o Ministério. Zakharova garantiu que a Rússia solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em relação ao ataque militar ucraniano às 20 horas. Neste dia 30 de 12 de 2023 de dezembro, pelo menos 14 pessoas perderam a vida e 108 ficaram feridas, incluindo 15 crianças, na sequência de um ataque de tropas ucranianas contra o centro de Belgorod. Coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos: ataques contra civis por Kiev são um sinal de desespero. Em um episódio recente, um ataque fatal em Belgorod foi caracterizado como um ato de terror deliberado direcionado a civis, segundo o coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos, Earl Rasmussen. Em suas declarações, Rasmussen aponta para o que ele descreve como um sinal de desespero por parte da Ucrânia, sugerindo que, embora as autoridades ucranianas afirmem visar alvos militares, a realidade dos ataques frequentemente recai sobre os civis inocentes. Estamos testemunhando o sinal de desespero da Ucrânia. Eles afirmaram que estão mirando alvos militares, mas raramente vemos que esses sejam de fato alvos militares. E neste caso, temos um grande número de vítimas civis. É desespero, comentou Rasmussen, referente ao ataque mortal ocorrido nesse sábado, 30 de 12 de 2023. O veterano do Exército dos Estados Unidos e ex-vice-presidente da Eurasia Foundation sugere que os ataques têm como objetivo atingir diretamente a Rússia e possivelmente mudar as atitudes do povo russo. Rasmussen não descarta a possibilidade de que o ataque de Belgorod tenha sido baseado em informações fornecidas por países ocidentais, indicando uma tentativa de gerar notícias positivas que possam ser apresentadas aos apoiadores da Ucrânia. A situação levanta questões sobre a natureza e a motivação por trás desses ataques, enquanto as tensões na região continuam a aumentar. As autoridades ucranianas não responderam imediatamente às alegações de Rasmussen, mas a comunidade internacional permanece atenta aos desenvolvimentos, buscando uma compreensão mais profunda dos eventos recentes e de suas implicações. A luta pelo poder global continua. O futuro da política internacional de 2024. 2024 marcará a continuação da luta pelo poder global. De um lado, o Ocidente manterá esforços para fortalecer instituições como a OTAN e o papel do G7 no planejamento econômico internacional, enquanto iniciativas políticas como o BRICS e o G20 prometem brigar por maior representatividade para as potências emergentes dentro do sistema. Comecemos então pelo Ocidente. Capitaneado pelos Estados Unidos, a expectativa é de que a OTAN em 2024 aumente sua cooperação com países do Indo-Pacífico, impulsionando a dinâmica de globalização, entre aspas, da Aliança Atlântica, em oposição à Rússia e à China no continente asiático. Diante desse quadro, Washington deverá empreender esforços para cooptar também a Índia no âmbito do Quad, diálogo quadrilateral de segurança, no sentido de se opor à crescente influência chinesa no plano regional. A Índia de Narendra Modi, no entanto,
como uma das grandes potências do sistema internacional, vem apresentando um relativo grau de autonomia estratégica, mantendo ao mesmo tempo relações amistosas com a Rússia de Putin, apesar do desagrado de Washington. Os Estados Unidos, não bastante, em 2024, lutarão para manter seu predomínio internacional, justamente por meio de iniciativas minilaterais como o Quad e multilaterais como o G7, de forma a atingir seus objetivos estratégicos no mundo. Entre outras coisas, tal política empreendida pela Casa Branca promete aumentar a instabilidade regional nos diversos continentes, antagonizando países como a China na Ásia, a Rússia na Europa, a Venezuela na América do Sul e o Irã no Oriente Médio. Na Ásia, os Estados Unidos utilizarão suas bases militares em países como Japão, Coreia do Sul, Tailândia para monitorar as atividades de Pequim no mar sul da China. No leste europeu, deverão prosseguir os pacotes de apoio militar e financeiro à Ucrânia para o financiamento do esforço de guerra do Ocidente contra a Rússia até o último ucraniano. No Oriente Médio, com a invasão das tropas israelenses afastigadas, os americanos continuarão apoiando Israel em suas operações, ainda que elas venham a aumentar a tensão e instabilidade no Oriente Médio. Com um agir definido para supostamente combater o Hamas em Gaza, o aumento de número de mortes palestinas na região tende a piorar a situação reputacional de Israel perante o sul global, comprometendo ao mesmo tempo a retórica americana e ocidental de defesa da democracia e dos direitos humanos. Na sequência dos desenvolvimentos assim mencionados, grupos como o BRICS, a Organização para a Cooperação Islâmica e os Estados Árabes, pressionarão para uma resolução pacífica do conflito apoiada na diplomacia, no respeito ao direito internacional e no respeito à integridade da população palestina em Gaza. No mais, independentemente de Biden vencer ou não as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, Washington continuará a usar a dependência de diversos estados-chave ao redor do globo de ser guarda-chuva nuclear e militar para chantagear seus aliados políticos, seja na Europa ou na Ásia. Ainda em se tratando de eleições, a expectativa é de que Vladimir Putin obtenha nova vitória no pleito eleitoral a ser realizado na Rússia em março de 2024, confirmando sua permanência no comando do país até 2030. Enquanto isso, a cooperação militar, econômica e geoestratégica da Rússia com a China promete se fortalecer ainda mais em 2024, sobretudo em vista da dura política de sanções do Ocidente contra Moscou em decorrência da operação militar especial. Em vista justamente dessa parceria sino-russa, por sua vez, o Ocidente empreenderá esforço no âmbito da OTAN e do G7 para minar a cooperação entre os dois países, no intuito de manter sua supremacia internacional. Para tal, a expectativa é de que tanto Washington como os países europeus continuem a fomentar a sua guerra contra a Rússia na Ucrânia e possivelmente contra a própria China no futuro próximo, utilizando as tensões políticas em torno de Taiwan. Em resumo, os americanos atuaram em 2024 na coerção de seus parceiros ocidentais, de modo que eles priorizem não seus objetivos nacionais, mas sim os objetivos da política externa definidos e formulados em Washington. No continente euroasiático, ainda assim, a China permanece aumentando sua influência regional por meio da sua nova rota da seda, prosseguindo em seus investimentos em desenvolvimento de infraestruturas de transporte em diversos países do continente, desde a Ásia Central até a Europa. No âmbito do BRICS, com a esperada entrada de 5 novos países no grupo em 2024, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Arábia Saudita e Irã, deve materializar sua série de iniciativas ousadas envolvendo não somente uma defesa mais contundente da multipolaridade nas relações internacionais, como também o processo de desdolarização da economia mundial por meio de transações comerciais em moedas locais. Considerando essas realidades, a presidência do Brasil no dia 20 de 2024 deverá promover um conjunto de ferramentas políticas, econômicas e financeiras que visem compensar o peso das políticas erráticas dos países ocidentais representados pelo G7, o que promete um maior envolvimento de potências emergentes no planejamento de ações que objetivem a um desenvolvimento global mais justo e incluso. Em 2024, em resumo, marcará um novo equilíbrio de poder na política internacional, em meio a um ambiente de confrontação cada vez mais evidente entre as duas superpotências do século XXI, Estados Unidos e China. Nesse interim, a Europa será incapaz de se posicionar de forma autônoma, dada sua submissão aos desígnios de Washington no continente que envolvem sacrificar as economias e o bem-estar dos europeus em prol de enfraquecer a Rússia. Diante de tudo isso, a tendência é de que o Ocidente enfrente cada vez mais dificuldades para sustentar sua posição de primazia no sistema, especialmente por conta da posição firme de países importantes como Rússia, China, Irã e os demais países pertencentes tanto ao BRICS quanto ao G20. Ao final, em 2024, o calendário muda, mas a luta pelo poder global continua mais livre do que nunca. Uma luta marcada por potências em declínio agarradas a um mundo que não existe mais e por potências em ascensão anunciando a chegada de um novo mundo que está por vir.
mais de 1000% de crescimento. Como o Brasil está fortalecendo o comércio com o Sudoeste Asiático. Formada por 10 países de uma das regiões com maior dinamismo econômico do mundo, a Associação de Nações do Sudoeste Asiático, ASEAN, conta com uma população superior a 650 milhões de pessoas e muito a oferecer, de arroz a produtos de alta tecnologia. A região tem fortalecido a parceria com outros países do sul global, principalmente o Brasil. Nos últimos 20 anos, o comércio do Brasil com os países da ASEAN teve um crescimento surpreendente, saltou de 2,9 bilhões em 2002 para 34 bilhões em 2022. Uma alta de 1.072%, crucial para o fortalecimento das relações entre o sul global. A região do Sudeste Asiático respondeu por quase um quarto do superávit de 73 bilhões, acumulado pela balança comercial brasileira entre janeiro e setembro deste ano. Outra prova da aproximação cada vez maior foi o lançamento neste mês do documento Áreas de Cooperação Prática pelo Conjunto de Cooperação Setorial Brasil-ASEAN, com diretrizes para os próximos 5 anos de atuação conjunta em setores como segurança, economia e cultura. Pesquisador formado em comércio exterior e idealizador do projeto Mente Mundo, que aborda as relações dos países com o Sudeste Asiático, Walter Peixoto avaliou que ainda há muito para se avançar com relação à parceria, principalmente na questão cultural. A cultura é o passo inicial para qualquer tipo de negociação e, infelizmente, conhecemos quase nada do Sudeste Asiático. Esse é o grande ponto fraco dessa relação. É preciso retirar o rótulo de exótico dos países da região e perceber a beleza e a singularidade histórica que possuem. A Ásia é muito mais do que a China, defende o especialista. Quais são os países da ASEAN? Pergunta. Formado por Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Tailândia e Vietnã. A ASEAN já representa a quinta maior economia do mundo, um PIB de 3 trilhões. E diante de uma das maiores taxas de crescimento populacional do mundo, consome cada vez mais produtos brasileiros do agronegócio, como carne, soja e outros alimentos. Peixoto destaca ainda o acordo de livre comércio firmado entre Singapura e Mercosul no fim deste ano, além do início das negociações com o Vietnã, que já tem a parceria com o Brasil no setor de semicondutores. Isso necessariamente implica em queda de barreiras tarifárias e não tarifárias. Os setores imediatamente beneficiados seriam os que já dominam o comércio bilateral entre os dois países do bloco. Do nosso lado estão os setores do agro e de commodities. Os países do Mercosul exportam trigo, soja, carne, petróleo e algodão, enquanto do lado asiático os produtos mais enviados para nós são manufaturas finais e intermediárias, de média e de alta tecnologia, como circuitos variados, peças automotivas e eletrônicas, enfatiza fortalecimento do comércio sul-sul. Para o pesquisador, o fortalecimento do comércio sul-sul é uma resposta aos longos anos de dominação imperialista dos países ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia. Esse é o impacto que os países do G7 não conseguem enfrentar. Estão com o protagonismo reduzido por não conseguirem competir com as economias e investimentos do próprio sul global, tão pouco gozam de credibilidade que um dia já tiveram, acrescenta. Além disso, Walter Peixoto pontuou que a pandemia mostrou a necessidade de diversificar o portfólio de clientes e fornecedores entre os países, como vem ocorrendo entre o Brasil e a ASEAN, e são justamente os países emergentes, pontuam especialistas, os principais responsáveis pelo dinamismo econômico do século XXI, e novas oportunidades não faltam. Hoje, o país que mais cresce no mundo é a Guiana. A Índia se consolida como potência incontornável. A Indonésia tem tudo para ser uma das 5 maiores economias até 2050. E nessa mesma década, outros 4 países da ASEAN devem estar no topo 30. Ou seja, quase metade do bloco, explica. Quais são os principais acordos da ASEAN? Pergunta. Nos últimos anos, a ASEAN tem apostado em amplificar o seu leque de parcerias para além dos países da Ásia e do Pacífico, o que trouxe oportunidades para o Brasil e o Mercosul. Com isso, a aproximação entre esses dois blocos pode ser uma forma de fortalecimento regional, tanto intra-bloco como, claro, para suas políticas externas em um momento de retração mundial. É mais um passo em direção a esse protagonismo dos emergentes, a ascensão de um novo arranjo mundial que precisa nascer, afirma o pesquisador. Ao longo dos primeiros 9 meses do ano, o principal mercado para os produtos brasileiros no Sudoeste Asiático foi Singapura, cujas exportações alcançaram 6,2 bilhões, ou 34% de todas as vendas brasileiras. Na sequência aparece Tailândia com 2,8 bilhões, a Malásia que somou 2,7 bilhões. Há em andamento diversos projetos interessantes, por exemplo, a Embrapa atua em alguns países da região com exportações de tecnologia de plantio.
A Tailândia e as Filipinas possuem projetos verdes que o Brasil pode atuar com sua inteligência em biotecnologia, assim como a área de segurança alimentar. Uma região densamente povoada, responsável por 30% da produção mundial de arroz, exemplifica Peixoto. Com 261 milhões de habitantes, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, onde quase 90% da população segue o islamismo e um dos principais membros da ASEAN. De acordo com um especialista, a cada ano, o Brasil tem aumentado o número de frigoríficos autorizados a vender carne halal, produzida a partir dos preceitos do Islã, do nascimento à morte dos animais para a região. Há um potencial muito grande para crescer ainda no setor de carnes. Há também uma parceria no setor de calçados da cidade de Blumenau com a Indonésia. Em feiras locais da nação asiática costuma enviar representantes. O setor de turismo também pode ser uma alternativa. A Tailândia conta com uma expertise única de quem costuma figurar no topo da lista do país mais visitado ano após ano. A Singapura anunciou o setor hoteleiro do Brasil como um dos principais para investir. Finaliza.